Olá! No vídeo de hoje nós vamos fazer um briefing, ou seja, um resumo, né, de circuitos trifásicos, tá? A ideia é que esse vídeo seja assistido antes, de vocês começarem o curso, as aulas do curso de proteção, né? Para poder fazer um nivelamento e uma revisão do circuito trifásico, como é que é gerado, né? Como é que é o tratamento para poder iniciar as componentes cinéticas, né? Para poder entender o princípio de cálculo de curto-circuitos, né? Então a ideia é vocês revisarem essa questão de circuitos trifásicos, tá? Então, para iniciar, nós vamos estudar a máquina síncrona, né? Que é a principal máquina aqui no nosso sistema elétrico. A máquina síncrona, ela é composta de uma parte fixa, tá? Que nós chamamos de estator, né? A parte é fixa, e uma parte girante, tá? Nós chamamos de rotor, tá? O rotor, que é a parte que gira, né? É onde fica o enrolamento de campo, que normalmente é corrente contínua, tá? Normalmente não, né? Predominantemente é corrente contínua, tá? A, a injeção de corrente aqui no nosso campo. O que que acontece, né? Quando você começa a girar esse rotor aqui, que é através de uma potência mecânica, tá? Então, a gente tem aqui o nosso rotor, né? Um eixo, né? E você injeta uma potência mecânica no eixo desse rotor, tá? Essa potência mecânica pode ser água, no caso de usinas hidrelétricas, né? Pode ser vapor, térmicas, né? Usinas térmicas, nuclear, né? Você tem que ter uma potência mecânica, tá? No eixo desse gerador. Um motor a diesel, por exemplo, né? No caso de geradores industriais, né? O importante é vocês entenderem que quando você faz girar esse rotor com uma determinada potência, por exemplo, 10 megawatts, tá? Uma potência mecânica, tá? Essa potência ela é convertida em energia elétrica. Porque quando começa a girar esse rotor excitado com o campo, né? Começa a cortar os enrolamentos da armadura, que está na parte fixa, tá? Enrolamento da armadura, né? Do estator, parte fixa, né? Esses enrolamentos são estrategicamente instalados a 120 graus um do outro, tá? Porque é um gerador trifásico. Conforme vão cortando, o rotor vai cortando os enrolamentos da armadura, vai convertendo a potência mecânica do eixo em potência elétrica, tá? Para efeitos de entendimento, a gente considera para agora, né, que a potência mecânica no eixo é igual à potência elétrica, tá? Claro que tem perdas, tá? Nem toda a potência mecânica no eixo é transmitida de forma elétrica, tá? Tem perdas. Mas como nosso objetivo aqui não é de aprofundar nos conceitos de máquinas elétricas, né? A ideia é a gente entender o conceito da proteção, né? O que a gente tem que entender agora? Que a potência mecânica, a gente despreza as perdas, tá? A gente considera que toda a potência mecânica é convertida em elétrica, tá? Ou seja, 10 megawatts mecânicos é transformado em 10 megawatts elétricos, né? Ou seja, na hora que você injeta 10 megawatts de água no eixo do rotor, numa usina hidrelétrica, né? Você despacha 10 megawatts em potência elétrica. Então, você faz a conversão de energia. Então, por isso que os geradores são considerados uma máquina de conversão de energia, tá? Conversão eletromecânica de energia. A máquina síncrona ela é bastante estudada porque foram os primeiros geradores a serem implantados, tá? E é um gerador que tem bastante inércia, ou seja, uma vez ele funcionando em sincronismo com a rede, tá? Porque um sistema elétrico nada mais é que vários geradores em sincronismo, tá? Vários em sincronismo, no Brasil inteiro. Se você tiver uma perturbação na rede, você pode ter perdas desses geradores, tá? Ele sai do paralelismo, você tem que desconectar a máquina do sistema, né? Então, quando você tem um gerador com muita inércia, ele não perde esse sincronismo tão fácil, tá? Mesmo com alguma perturbação, por exemplo, um curto-circuito, você eliminando esse curto-circuito rapidamente, né? A perturbação não chega a fazer com que você perda o paralelismo da máquina. Então, uma máquina síncrona tem essa característica, né? Se os curto-circuitos não for muito prolongados, tá? Você conseguir eliminar de forma rápida, você consegue mantê-la, essa máquina no sistema em paralelo com a rede, e a perturbação passa aqui desapercebida, tá? Mas no que não acontece, por exemplo, usinas fotovoltaicas. Se você der um curto-circuito, né, por ter um sistema com inversores e tudo mais, você é um sistema frágil desse ponto de vista, né? Você poderá ter perda de oscilação de potência muito fácil, né? Então, por isso que um sistema elétrico tem que funcionar
majoritariamente com máquinas síncronas, máquinas com bastante inércia, né? Porque se você opera um sistema fotovoltaico, por exemplo, sem a rede em paralelo, um curto-circuito, por exemplo, você vai ter uma perturbação, né? Você pode ter perda do inversor, né? De forma fácil, né? Se você tiver com a fotovoltaica funcionando em paralelo com a rede, aí já não, né? Pode ser que você perda a perturbação consiga ser eliminada sem maiores transtornos, né? Ou se você perder o fotovoltaico, você continua com a rede, né? Então você passa desapercebido com a sua carga, né? Por isso que majoritariamente o sistema elétrico tem que ter geradores síncronos. Uma vez gerada essa tensão dos terminais do gerador, nós temos aqui ó, o diagrama no domínio do tempo, que é esse aqui, e o diagrama do domínio da frequência, que é o diagrama fasorial. Então, esse aqui é no domínio do tempo e esse aqui é no domínio da frequência. A diferença é que esse aqui nós vemos as formas de onda geradas, né? VA, VB e VC, alcançando os picos em momentos diferentes. Isso significa que isso aqui é a defasagem, tá? Você atinge a forma de onda A nesse tempo aqui, e a forma de onda B nesse outro tempo, e a forma de onda C nesse outro tempo. Então, nós temos uma defasagem, não coincidem esses picos, tá? A defasagem entre as tensões, tá? Esse caso aqui é o diagrama fasorial. Nós consideramos que ele gira numa determinada velocidade, né, que é uma velocidade ômega, tá? Porque a velocidade da nossa máquina síncrona, né, resumido, né, fazendo as devidas deduções, é 120F dividido por polos, número de polos, tá? Esse número de polos é fixo. A frequência é o que a gente quer, né? Então, essa frequência, se a gente isolar aqui, ó, vai ser potência mecânica vezes o número de polos, né, dividido por 120. Então, se nós temos que a velocidade da máquina é o que vai amarrar na potência mecânica, tá? O número de polos é fixo, né? 120 é uma constante. Então, a frequência aqui, tá? Depende somente da velocidade do seu rotor, tá? Então, se você gira o seu rotor numa determinada velocidade, né? Nós teremos a velocidade síncrona, né? E a gente chama que é a frequência da rede, né? 60 Hz, por exemplo, aqui no Brasil. Então, a velocidade que você vai ter que fazer com que o seu rotor gire tem que ser um tal que, com o número de polos que essa máquina tenha, faça gerar uma frequência na rede de 60 Hz. Essa frequência, tá? Uma vez determinada, nós podemos determinar aqui o sentido de giro do nosso diagrama fasorial. Tá? Vamos voltar aqui. Ó, o nosso diagrama fasorial está aqui. Ó. Se a gente colocar um observador aqui, ó, observando o giro do nosso diagrama, ó, o observador está aqui, tá? Observador. Ele vai observar que isso aqui está girando, ó, vai passar o vetor A. Se isso aqui está girando, depois lá vai vir o B. Se continuar girando, vai passar o C. Então ele vai olhar essa sequência aqui, ó, A, B, C. Aqui é a mesma coisa, no diagrama do domínio do tempo. Você vê o A primeiro, no pico, depois o pico no B, depois o pico no C. Então, essa sequência ABC, nós chamamos de sequência direta, tá? Ou sequência positiva. Se nós enxergarmos o contrário, por exemplo, ACB, seria a sequência reversa ou inversa, tá? Sequência negativa. Ou seja, você veria primeiro o A, depois o C, depois o B, girando no mesmo sentido, tá? Anti-horário. Você gira no sentido anti-horário, você veria VA, depois o VC, e depois o VB, tá? Inverteria o B com o C. O que isso acarreta, tá? Você tem aqui a diferença, que o A é sempre a referência, tá? Então, o A nós adotamos como zero no nosso diagrama. Referência. A partir dele, nós traçamos os demais vetores. No sentido horário, se a gente correr aqui no sentido horário, nós teremos 120 graus para baixo, na sequência positiva, o VB, né? 120 graus para baixo, a gente considera como se fosse negativo, então menos 120. Então o vetor VB vai ser tensão, ângulo de menos 120. Se nós continuarmos em sentido horário, nós teremos
a outra fase, né? Aqui, ó. Também temos 120 nesse ponto aqui, mas a gente conta sempre da referência. Então, se a gente puxar a partir daqui, ó, 120 mais 120, 240. Como estamos indo da referência para sentido horário, é negativo, então menos 240. Mas nós podemos também fazer no sentido anti-horário. O A para o B, para o C aqui, ó. O A para o C, tá? Considerando o sentido sequência positiva, tá? Aí temos aqui também 120. Então, mais 120. Então, na sequência positiva aqui, ó, ABC, nós temos o primeiro, que é a referência A, 0, né? A B, menos 120, a C, menos 240 ou mais 120. E se fosse sequência negativa, nós teríamos a tensão VA com 0 graus, a VB com mais 120 e a VC com menos 120, tá? Aqui, ou menos 240. Haveria uma inversão na sequência negativa, tá? Isso para efeito acadêmico, pessoal. Para efeito de determinarmos as condições aqui de curto-circuito, para facilitar nossas análises, a gente considera sempre sequência positiva ou sequência direta, tá? Mas nós temos que sempre ter em mente que existe a possibilidade de inversão de fase, né? Então, aparece o quê? A sequência reversa. Então, nós vamos estudar a sequência positiva e negativa e zero nas componentes simétricas, que nós vamos ver nas próximas aulas, né? Então, é daí que saiu esse conceito, tá? Para efeito da dedução de circuitos trifásicos, para agora, para a gente poder recordar, a gente vai adotar o padrão como sequência direta ou positiva. Uma vez tendo conhecimento dessa sequência, né, nós também temos que saber as equações de onda, tá? A gente sabe que isso aqui é um sistema senoidal, tá? Então, temos que ter, assim, isso em mente, né? Que a forma de onda da tensão gerada ela é senoidal, né? SC senoidal, RST, nesse caso, em sequência positiva, que nós estamos padronizando, né? A forma de onda é o quê? VP seno de ômega t, tá? Essa é a equação geral da corrente alternada. VP seno de ômega t, tá? Ou seja, a tensão da instantânea, né? Que aqui a tensão está aqui no zero, ela sobe, chega no determinado pico, depois começa a ficar reduzir, né? Até zero de novo, depois fica negativa. Então, a tensão instantânea, por exemplo, nesse instante aqui, ó, a tensão instantânea nesse instante aqui x, né? Quanto que ela vale? Nesse ponto aqui, né? Quanto que é esse valor? Vai depender o quê? Da equação. Essa equação é Vp, que é o pico, tá? Tensão de pico, vezes seno de ômega t, que é o seno aqui do ângulo. Por exemplo, se esse ômega t for 90 graus, seno de 90 vale 1. Então, se o seno vale 1, então o valor de pico ocorre com 90 graus, tá? Então, é sempre assim, o pico da forma de onda senoidal vale 90 graus, tá? O ângulo, né? Porque depende do seno, tá? O seno varia de 0 a 1, depois fica negativo, né? Mas o máximo é 1. Então, esse momento máximo é quando o seno do ângulo é 1. O ângulo senoidal que dá 1, né, é o 90 graus, tá? Então, o pico dessas ondas aqui é sempre quando chega no 90 graus, tá? Sempre assim. Se for um ângulo diferente de 90, tá? Por exemplo, 30 graus é o seno de 30. Aí a tensão vai ser um pouquinho menor, tá? Se for maior que 90, tá? 100 graus, por exemplo, um pouquinho depois aqui. Esse ângulo começa a ficar também menor que 1, né? Até chegar no ponto que vai passar aqui, ó, de 180, né? Do período, né? Isso aqui nós temos o período dessa onda senoidal, né? Que é esses dois pontos aqui, essa somatória do semiciclo positivo e negativo, tá? Me dá o período, né? O período dessa onda aqui, metade dele, aí vai de 0 a 180 graus, tá? Depois vai até 360. Então, daqui para frente, ó, 190, 200 graus, o seno desses ângulos, tá? É negativo. Por isso que ela fica negativa, tá? Por conta disso, por conta dessa onda senoidal aqui, né? As demais fases obedecem a mesma equação, só que com uma defasagem, né? Tá? Esse valor de pico aqui, ó,
é referente ao nosso gerador, né? Na hora que ele corta o rolamento da armadura, na hora, dependendo do ponto, né? Ele corta num certo momento que ele tem o pico da tensão, tá? Então, esse pico aqui, ó, que vai definir as tensões instantâneas. Então, quando a gente fala que um sistema trifásico simétrico e equilibrado deve possuir as três fases defasadas de 120 graus e possuir o mesmo módulo, ou seja, o mesmo pico. E outro detalhe também, senoidal, tá? Então, o sistema só é simétrico e equilibrado se ele é uma forma de onda senoidal, se ele possui as fases trifásicas, né, defasadas de 120 graus, tá? E possui o mesmo pico. Porque se ele tiver o mesmo pico, ele vai ter as tensões de módulos iguais, tá? Porque as tensões instantâneas dependem desse pico, né? E o seno do ângulo. Se a forma de onda perde a característica senoidal ou perde a característica da defasagem de 120 graus, ou pico, o módulo, né? Ela deixa de ser um sistema trifásico simétrico, tá? É, essa aí é uma teoria importante, né? Porque toda análise que a gente faz é em cima do sistema simétrico e equilibrado, tá? Mas na prática há um pequeno desequilíbrio, umas vezes maiores, outras vezes menores. Quando você vai no sistema industrial, por exemplo, no sistema de potência, 128 kV, por exemplo, conforme você vai reduzindo a tensão, você vai tendo mais essa parte mais vista de desbalanço, assimetria, né? Quando você vai aumentando mais a tensão, o sistema de potência vai diminuindo essa assimetria, mas sempre tem um pouquinho, né? Porque toda a teoria a gente desenvolve considerando tudo aqui no nosso curso, né? Como se fosse, pelo menos nesse resumo, né? Tudo equilibrado, tudo bonitinho, certinho. Mas, o que que acontece? É só uma prévia. Porque quando a gente vai estudar o curto-circuito, você tem um desbalanço muito grande, né? Você tem uma simetria muito grande no caso de curto-circuitos, né? Por exemplo, um curto fase terra, né? Você tem a corrente, por exemplo, da fase A, B e C, por exemplo, 100 amperes na fase A, 100 amperes na fase B, aí de repente dá um curto na fase C e vai para 5.000 amperes. Então você tem um desbalanço muito grande nessa fase C aqui, ó. Tá? Então, o sistema deixa de ser simétrico e equilibrado, né? Nesse ponto aqui. Por isso que a gente primeiro estuda o sistema funcionando de forma correta, né? E nem nós estamos vendo aqui, né? Para começar a análise, para poder relembrar, né? A gente estudou já faz um tempo esse assunto, né? Para depois entrarmos nas componentes simétricas, que a gente vai ver nas próximas aulas, que a gente consegue contornar essa simetria de tal forma que conseguimos representá-la de forma simétrica através das sequências positiva, negativa e zero. Tá? Mas para efeito inicial, o importante é vocês entenderem o seguinte, que é esse conceito aqui, ó, sistema trifásico simétrico equilibrado, ele tem que possuir as três fases defasadas, entre 120 graus, né? E possuir o mesmo pico, né? E ser uma forma de onda senoidal, né? Aqui a gente já falou, né? Sequência positiva ou direta, né? RST ou ABC. Sequência negativa ou inversa, RTS ou ACB, né? Para efeito da decomposição posterior, que a gente vai aprender, né? Sequência positiva, negativa e zero, é importante a gente lembrar desse conceito. Outra coisa importante, pessoal, um gerador pode ser conectado em estrela ou delta, tá? Como ele é trifásico, como a gente viu aqui, ó, nos primeiros slides aqui, ó, são três enrolamentos na armadura, tá? Os três defasados de 120 graus. Só que para poder funcionar, nós temos que conectar esses enrolamentos ou em estrela ou em delta, tá? Não podemos deixar esses enrolamentos no ar sem fechamento, tá? Isso a gente chama de fechamento. Então nós temos que conectar ou estrela, onde a gente conecta os finais dos enrolamentos. Então nós temos o fechamento, onde conectamos o início e fim das bobinas sucessivas aqui para fecharmos um delta, tá? Um ou outro, tá? Não podemos funcionar um sistema sem esse fechamento. Isso é muito importante nós entendermos, né? Tanto o gerador, lá na usina, quando você vai transmitir energia, também tem que ser em estrela ou delta, tá? Quando nós temos o gerador ou sistema ligado em estrela, ela pode ser com neutro, tá? Sistema quatro fios. Quando a gente escuta aí sistema quatro fios, três fios, tem a ver com isso, tá, pessoal? Sistema quatro fios. Então você tem um sistema em estrela com centro estrela
interligada aqui com o condutor neutro. Onde nós temos a tensão de fase, VAN, VBN e VCN, tá? Conhecida como tensões de fase, né? Tensões de fase, tá? Também aqui, ó, fase, fase. E nós temos as tensões de linha. São as tensões VAB, VBC e VCA, tensões de linha, tá? Nós temos essas três tensões, tá? Qual que é a característica do sistema estrela, tá? A corrente de linha, tá? É igual à corrente de fase. Ou seja, a corrente que está circulando aqui, ó, na linha, que vai para a carga, tá? A carga está para cá, é a mesma que circula no enrolamento, tá? Então, quando você tem o seu gerador conectado em estrela, tá? A corrente que está sendo despachada na linha, tá? Alimentando a carga, é a mesma que passa no enrolamento propriamente dito. Então, essa é uma característica do sistema estrela. Outra coisa, a tensão de linha é, é igual a tensão de fase A menos tensão de fase B. Isso é a tensão de linha VAB. A tensão de linha VBC é a tensão de linha VB menos a tensão de linha VC. E a tensão de linha VCA é a tensão de fase VC menos a tensão de fase VA. Tá? Então, se você pegar a tensão de fase VA menos VB, vai me dar a tensão de linha VAB. A tensão de fase VB menos VC vai me dar a tensão de linha VBC. A tensão de fase VC menos VA vai dar a tensão de linha VCA, que são essas tensões aqui. Então, a tensão de linha é maior do que a tensão de fase. Esse é uma característica do sistema estrela. Maior quanto? Então, tem que fazer as devidas deduções. Mas considerando, fazendo as aproximações, ou deduções, ou suposições que a gente está trazendo para fazer esse briefing, né? Que nesse caso aqui é um sistema simétrico e equilibrado, né? Ou seja, mesmo módulo, tensões defasadas de 120 graus, tá? Onda senoidal, né? Se a gente considerar aqui, então, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Se considerarmos a sequência positiva, com o ângulo de mais 30 graus. Ou seja, a tensão de linha está adiantada de 30 graus a tensão de fase, tá? Sistema de sequência positivo, tá? Essa dedução sai da ideia de um sistema simétrico, tá? E equilibrado. A gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver essa dedução, tá? O que que vai acontecer aqui, ó? O sistema também pode ser estrela sem neutro, tá? Sistema 3 fios. Ou seja, aqui não tem o circuito neutro, só tem as tensões de linha, tá? Essa é a diferença. Mas um detalhe, tá? Ele só não tem a tensão de linha, aliás, só não tem a tensão de fase acessível, tá? Aqui, ó. Aqui é acessível, porque tem o condutor neutro. Nesse caso, não tem o condutor neutro. Ele não tem a tensão de fase acessível. Mas essa tensão de fase existe, tá? Ela está lá no terminal do gerador, lá. Seu sistema, você não vai no sistema acessar o neutro, porque não tem. Mas no terminal do gerador você tem lá o neutro, tá? Então você também tem tensão de fase. Você também tem a corrente de linha igual à corrente de fase. Tá? A corrente que está circulante aqui na linha, tá? A corrente que está circulante aqui na linha é a mesma que está aqui na fase, tá? É a mesma corrente, no sistema estrela. Outra particularidade aqui, né? E que a gente já falou, né? Tensão de linha, tensão de fase, tá? Olha aqui para reforçar esse assunto, corrente de linha é igual a corrente de fase, né? Tensão de linha é igual a raiz de 3, ângulo 30 graus, tensão de fase, sequência positiva, e a tensão de linha é igual a raiz de 3, tensão de fase, ângulo de menos 30, sequência negativa, tá? Olha aqui, ó. Tensão VAN, VBN, VCN, tensão de fase no gerador, tá? A linha BN, linha N, linha C, N, linha N, linha, né? São tensões de fase na carga. Isso aqui está fazendo só uma demonstração
que a carga também pode ser conectada em estrela ou delta, tá, pessoal? O sistema trifásico também funciona assim. Tanto o gerador do sistema pode ser conectado em delta ou estrela, como a carga também pode ser conectada em delta e estrela, mas as premissas são as mesmas, tá? Tensões de fase de linha e tudo mais. Tá? Por isso que é esse aqui que está dizendo esse slide aqui. Olha aqui a dedução. A tensão de linha, por exemplo, VAB, VAN menos 1BN, né? A gente faz aqui que VAN, né? Mais menos VBN. É a mesma coisa, né? Só que a gente só simplificou aqui. Se a gente considerar que a tensão VAN é a nossa referência, então, ângulo zero menos a VBN, sequência positiva, tá? Menos 120 graus, ó. Tá? Aí vai continuar aqui. U menos. A gente coloca entre parênteses aqui. Por quê? Essa forma aqui, ó, é a forma de onda, aliás, é a representação polar, tá? Na forma polar. Aqui é na forma retangular, tá? Se a gente for relembrar aqui na época da faculdade, né? A gente aprende que a forma polar nada mais é que isso daqui, né? Ela está nesse ponto aqui, menos 120 graus, tá? Lembra que a gente falou que a referência está aqui, né? 120 graus, tá para cá, né? Então, se a gente traçar aqui o eixo rebater, né? Aqui nós temos a parte real e a parte imaginária, tá? A parte real seria essa daqui, ó. E essa aqui seria a parte imaginária, né? Se nós fazemos as devidas deduções de ângulo, né? Daqui, 120 até aqui, nós temos 90, né? Então aqui sobra 30 graus, tá? Sobra 30 graus. Então aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Ou seja, nós temos aqui a sua hipotenusa, tá? Do nosso triângulo retângulo, né? A hipotenusa, que é o caso, é o U, né? Nós temos os catetos, né? Nossos catetos, aqui nós temos 30, aqui nós temos 90, né? E aqui nós temos 60 graus, por exemplo, né? E nós temos aqui os catetos, esse cateto aqui representa a parte real, né? E esse outro cateto aqui, a parte imaginária. Então, se a gente quiser, por trigonometria, calcularmos, né, exatamente esse ponto aqui real, esse ponto aqui imaginário, nós teremos menos meio, né? Tá? E menos j raiz de 3 sobre 2, tá? Fazendo as devidas deduções. Então, aqui nós temos nosso triângulo retângulo, nós temos os ângulos aqui, 60 graus, que aqui vale 30, né? 30 graus, né? Que a gente tirou aqui do nosso triângulo retângulo, isso aqui vale daqui até aqui, daqui até aqui vale 90, né? Tudo vale 120, então esse trechinho vale 30, seria isso aqui. Esse aqui 30 mais 90, até aqui 120. A somatória dos ângulos do triângulo tem que dar 180, né? Aqui dá 60. Então, se a gente pegar aqui o seno de 60, né? É igual a cateto oposto, que é a parte imaginária, né? Sobre hipotenusa. Então, o seno de 60, se a gente olhar aqui, ó, aquela tabelinha dos senos e cossenos, o seno 30, 45, 60, né? 1, 2, 3, né? E o cosseno 3, 2, 1, né? A gente divide tudo por 2, né? Isso aqui é aquele módulo matemático que a gente aprende lá para poder lembrar os senos e cossenos, né? Põe raiz e tira de onde não tem. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 sobre 2 não tem, raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a imaginário sobre hipotenusa, que é o U. Então, a parte imaginária vai ser igual a U vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, por isso que temos esse raiz de 3 sobre 2 aqui, tá? E ele é negativo, tá? Porque ele está bem nesse eixo Y aqui, né? O eixo da parte imaginária, né? Parte real. Esse daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo, né? Então aqui é negativo. Então menos raiz de 3 sobre 2. Por isso aqui fica negativo.
A parte real também é negativa, que ela está aqui para a esquerda, né? Só que aí a gente calcula ela com cosseno. Cosseno de 60 é igual a parte real dividido por hipotenusa. Cosseno de 60, meio. Meio é igual a real sobre hipotenusa, né? A parte real vai ser 1 vezes meio, né? E também é negativo, né? Porque ela está para a esquerda aqui, né? Por isso que tem esse menos aqui. Então a gente isola o U, né? Porque o U aparece os dois. Isola o U, então vai ficar menos meio menos J raiz de 3 sobre 2. A parte imaginária a gente sempre representa com J, tá? Relembrando aquela questão dos números complexos, tá? E essa parte retangular polar, pessoal, é números complexos. Então essa parte retangular aqui, a gente chama retangular, e essa parte que tem o módulo e o ângulo, parte real, né? Aliás, polar. Só para relembrar, né? Números complexos. A gente vai usar muito isso aqui no nosso curso. Números complexos. Quando nós temos o módulo e o ângulo, nós temos na forma polar, tá? Que é esse caso aqui, menos 120, mais 120 e tal, 240. Módulo e ângulo, parte polar. Quando nós temos a parte real mais J imaginária, é a parte retangular, que seria essa outra aqui, né? Tá? Na calculadora científica, ela já faz essa dedução aí, né? De polar retangular de forma rápida, né? Quando nós fazemos operações com números complexos, que nem esse caso aqui, né? Nós estamos trabalhando com operações de números complexos, né? Daqui para cá, por exemplo, foi feita a operação com número complexo. Aí deu 3 sobre 2 mais j raiz de 3 sobre 2. É só matemática. Depois que foi feita essa operação, né? Apareceu esse raiz de 3 aqui, ó, tá vendo? Raiz de 3 vezes u, raiz de 3 sobre 2 mais j meio, tá? Continuando, raiz de 3 vezes u, né? Que é a tensão de fase, cosseno 30, que é esse aqui, tá? Mais j seno 30. De novo, raiz de 3 sobre 2, ó. A raiz entra aqui, ó. É o cosseno 30. Depois vem meio, seno 30, tá vendo? Que é o seno de 30. Então aí aparece aqui. Se a gente pegar aqui u cosseno 30 mais j seno 30, nós temos o ângulo 30, tá? Tensão de fase, ângulo 30 graus. Como não tem nenhum sinal aqui mais ou menos, então é mais. Adiantado 30 graus. Então é daí que aparece esse coeficiente raiz de 3, tá? Considerando o sistema simétrico, equilibrado, tá? Ou seja, mesmo módulo e defasado 120 graus, onda senoidal, né? Sequência positiva, tá? Porque aqui é sequência positiva, essa análise que a gente fez. Nos dá esse raiz de 3, ângulo 30 graus, vezes tensão de fase, tá? Daí que saiu essa premissa aqui, ó. Tensão de linha, raiz de 3, ângulo 30. Tensão de fase. Se nós fizermos essa mesma análise aqui que a gente acabou de fazer, considerando sequência negativa, aqui vai mudar para mais 120. Aí muda os sinais aqui, né? Fazendo as devidas operações matemáticas, né? Vai dar menos 30 graus aqui, tá? Essa é a diferença. Onde eu estou querendo chegar? A parte dos sistemas trifásicos, teoria é essa, tá? A gente só pode usar o raiz de 3, seria essa premissa aqui, ó. A gente está olhando aqui, tensão de fase vezes raiz de 3 dá tensão de linha, tá? Nós só podemos usar o raiz de 3 só quando o sistema é exatamente equilibrado, às vezes, mesmos módulos, mesmos ângulos de fase, onda senoidal, né? Defasagem, mesma defasagem, tá? Não mesmo ângulo, né? Mesma defasagem de 120 graus, tá? Mas, na prática, o que que acontece? Não é isso que acontece na prática, tá? Na prática, o que que acontece, né? Vamos apagar aqui para poder ver melhor essa parte aqui, ó. Ó, tirando aqui essa parte de cima aqui que a gente escreveu, né? Olha aqui, ó, a tensão de fase. Ó, tensão de linha está adiantada de 30 graus de tensão de fase. Sistema equilibrado, sequência positiva, tá? Sequência positiva. Se fosse negativa, seria atrasado. Se a tensão A está a 0 graus, a tensão B está a menos 120 e a tensão C a mais 120,
A tensão VAB, ela está a 30 graus, tá? Ou seja, 30 graus adiantada da A, ou seja, a tensão A está aqui, ó. VAB é composta de VA menos VB, tá? VA menos VB. Então, a tensão que gera ela aqui, VA, é a primeira, né? Então, a tensão de linha vai estar a 30 graus dela, tá? Adiantada. Tensão VBC, a primeira, ó, tá aqui, ó. VB menos VC. A primeira está aqui, ó. A VB está menos 120. Então, essa fase aqui, ó, tensão de linha, tem que estar menos 90. Por quê? Adiantado 30 graus. Aqui é a mesma coisa, tá? Menos 210 é a mesma coisa, tá? De adiantado aqui do ângulo de 30 graus aqui de 150, tá? Mais 30 graus de 120 graus, tá? O que que acontece na prática, pessoal? Na prática, você tem um sistema trifásico, vamos supor aí um sistema comum aí na indústria, você chega lá, o seu multímetro, né? Tem a fase A, fase B e fase C. Você chega lá com o seu multímetro e resolve medir essas três fases. Vamos supor que a nominal seja 220. Aí você mede a tensão VAB com o seu multímetro, né? Chega lá com o seu voltímetro, mede VAB, dá 222. Aí você troca aqui, mede VCA, dá 226. E mede VBC, dá 224, né? Você tem uma pequena diferença nos módulos. Se você pegar um osciloscópio e resolver medir o ângulo, também vai encontrar a VA com VB com é, menos 119, mais 121, né? Você vai ter uma diferença entre as fases, não vai ser 120 certinho. Se você pegar aqui, ó, entre 30 e menos 90 também tem 120, tá? As tensões de linhas também são defasadas a 120 graus uma da outra, tá? É, se você pegar uma diferença, o sistema já não é mais simétrico. Mas, quando é pouca coisa, a gente considera isso como padrão, né? É comum você chegar lá, medir as três fases, deu uma pequena diferença, mas mesmo assim você usa o coeficiente raiz de 3 para chegar na fase. Então você divide 222 por raiz de 3. A tensão de fase é mais ou menos 127, 128, né? Então, para pequenas diferenças, a gente usa esse parâmetro raiz de 3, tá, de forma comum. Por quê? Não precisamos de muita exatidão, né? Não precisa, né? A gente não está procurando precisão, tá? No campo, né? A gente está medindo lá rápido, quero saber mais ou menos quanto é que é, tá? Você mede, divide, beleza. Mas quando você quer precisão, aí você tem que fazer o meio das componentes simétricas, né? Tá? É isso que a gente vai aprender nas próximas aulas. De onde que vem esse método? Vem desse problema de analisarmos condições de grande desbalanço. É claro que aqui é um pequeno desbalanço, tá? Não é muito grande, né? O que não acontece no curto-circuito. Aí no curto-circuito você tem lá as correntes na fase, que nem a gente falou agora há pouco, né? 100 amperes na fase, 100 amperes na outra 5.000, né? Então, um grande desbalanço. Aí que está o problema, né? Então você tem que usar um teorema que consiga contornar isso aí de forma fácil, tá? Não precisa, para não fazer, precisa fazer muitos cálculos algébricos, né? É daí que veio as exponentes métricas que a gente vai ver nas próximas aulas. Olha aqui o diagrama fasorial dessa ligação estrela, tá? Se a gente olhar aqui, nós temos VA, VB e VC, né? O AB, o BC e o CA, sequência positiva, tá? Tá aqui. Raiz de 3 é coeficiente muito utilizado para sistemas trifásicos, para relacionar fase e linha, né? Então, quando não precisamos de muita precisão, nós podemos utilizar. Tensão de linha é igual a raiz de 3 tensão de fase, ou tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Beleza? Então, isso a gente pode fazer tranquilo. Exemplo, se a tensão de linha for 220 volts, quanto que é a tensão de fase? 220 dividido por raiz de 3, aproximadamente 127. Se a gente medir uma tensão de fase 220 volts e queremos saber a tensão de linha, raiz de 3 vezes 220. A tensão de linha vai ser 380. Tá? No campo, a gente faz muito isso, né? De forma aproximada, dá para fazer tranquilo, tá? Isso aqui a gente já falou, né? Põe de fase igual a põe de linha. Como foi falado também que na carga, a carga pode ser também ligada em estrela ou delta, né? E acontece a mesma coisa quando a carga é estrela. A corrente que está na linha é igual à corrente que está passando na fase da carga, tá? Podemos ter o neutro na carga também, né?
relé de proteção, por exemplo, a gente liga desse jeito aqui, ó. Temos um neutro aqui, junto os três. O relé de proteção é uma carga, né? Se a gente pegar o relé trifásico, né? Ele vai ter rolamento dele na fase A, rolamento na fase B, rolamento na fase C. E vem dos TCs, tá? Vem dos TCs conecta aqui, ó. Fase A, fase B, fase C. E vem dos TCs. Quem também vai estudar isso aí. Junta-se esses três aqui e passa pelo rolamento de neutro, tá? E volta para os TCs, tá? É feito com isso aqui, uma carga em estrela, tá? Resistência de proteção. Então você tem uma corrente circulante aqui, tá? Desde que tenha uns desbalanços. Então a corrente de neutro vai ser igual a IA mais IB mais IC, tá? Não podemos esquecer disso. Então só temos corrente de neutro se a somatória da corrente de fase der algum valor, tá? Quando que vai dar algum valor? Quando nós tivermos o desbalanço, as condições de desbalanço. Ou seja, não temos aquelas premissas do sistema equilibrado. É aquela história que a gente tem três correntes, uma delas tem uma diferença muito grande, na hora que faz a somatória, ela vai dar diferente de zero. Por exemplo, se nós temos uma corrente ângulo zero, a outra corrente ângulo menos 120, e uma outra corrente ângulo mais 120, se a gente somar essas três aqui, ó, é na forma polar, tá? Mas se a gente somar os três, vai dar zero, tá? Se vocês pegarem a calculadora de vocês, a função polar, né? E somar essas três, vai dar zero. Agora, se você pegar uma dessas correntes der 2, por exemplo, essa daqui, ó, der 2, vai ficar ângulo zero, depois ângulo menos 120, depois a outra 2 ângulo mais 120. Aí vai dar uma corrente de nêutrons diferente de zero, né? Ou seja, vai circular uma corrente aqui, por onde circula aqui pelo nêutron, e atua ao seu relé. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas o conceito é esse, tá? Por isso que a gente estuda as correntes simétricas, né? Para poder calcular exatamente quanto que é essas correntes aí, para poder dimensionar a proteção. Ó, é possível a gente ter também uma impedância de neutro, tá? Entre no centro estrela. Aqui, ó, por exemplo, quando a gente estudou aqui, ó, não foi falado, né? Não foi demonstrado, mas pode acontecer e termos esse condutor neutro aqui, ó. Olha aqui, ó. Aterrado direto, tá? É solidamente aterrado. Essa é uma situação. Ou podemos ter ele sem ter aterramento, que é o sistema isolado, né? Isolado. Mas também podemos ter ele aterrado por uma resistência ou impedância, tá? Aqui, ó. Ele está aterrado, mas com uma impedância ou resistência, né? Podemos ter essas três configurações. Nós vamos estudar mais para frente essas situações, tá? Mas o que que acontece? Quando você tem uma resistência aqui no centro estrela, você limita a corrente de curto-circuito, né? Tá? É o que está dizendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí você limita a corrente de falta, né? O valor dessa resistência de nêutron deve ser acrescentado no diagrama de sequência. A gente vai ver o diagrama de sequência mais para frente. Quando você vai calcular o curto fase terra, você tem que colocar a sequência zero. Quando tem a impedância de nêutron, aí você coloca a impedância de nêutron multiplicado por 3, tá? Aí você tem o valor, você tem como calcular essa limitação de curto. Tá legal? Essa aí é a particularidade. Dependendo do valor da resistência, pode ter umas sobretensões nas fases santas, no caso de uma for para a Terra, né? Por exemplo, se uma fase aqui vai para a Terra, aqui nós temos as três tensões equilibradas, tá? Mas vamos supor que uma fase vai para a Terra, que nem essa aqui, curta para a Terra, né? Como você tem essa limitação, né? A corrente não vai subir muito. Mas, dependendo do valor dessa resistência, as tensões nas outras fases aqui vai aumentar. Então, pode ter sobretensões, tá? Mas isso a gente vai detalhar nas próximas aulas. O importante é memorizar que o sistema estrela ele tem a possibilidade de ser solidamente aterrado, ligação direta do centro estrela para a Terra, pode ser sem nenhuma ligação para a Terra, isolada, ou aterrado através de impedância, tá? Quando nós temos a possibilidade de circulação da corrente pelo neutro, tá? É quando você tem um desbalanço
das correntes de fase. Então, a corrente de neutro vai ser sempre assim: IA mais IB mais IC. Então, a somatória vetorial das correntes de fase, tá? Vetorial, tá? Considerando módulo e ângulo, tá? Então, a partir de agora, a gente esquece a somatória convencional, só somar os módulos, tá? Por exemplo, se você tem as correntes de fase 50, 50, 50 amperes, você não pode calcular a corrente de nêutrons simplesmente somando as três. Daria 150, né? Tá errado. Você tem que considerar os ângulos. Zero, menos 120 e mais 120. Faça esse exercício aí em casa, tá? Pega a calculadora na função polar, né? Na nossa plataforma tem lá uma calculadora retangular polar, né? Façam isso. Somem, considerando módulo e ângulo. 50 ângulo zero, 50 ângulo menos 120, 50 ângulo mais 120. Vocês vão ver que vão dar zero, tá? Vai dar zero. Agora, se você colocar aqui, ao invés de 50, 150, aí vocês vão ver que vai dar um valor. É exatamente a corrente de nêutron, tá? Ou seja, a corrente de nêutron aparece quando há um desbalanço entre as correntes de fase. Por isso que a gente ajusta o relé de nêutron, tá? Em cima desse desbalanço. Ou uma fuga à terra, alguma coisa assim, ocorre esse desbalanço. Ou simplesmente cargas desbalanceadas, tá? Faz com que ocorra esse desbalanço. Beleza? Agora, sistema delta, tá? Sistema delta é um sistema três fios também, tá? Ele não tem neutro acessível, porque a conexão dele é começo e final das bobinas, tá? Não tem neutro. A, a diferença dele é que a corrente de fase é diferente da corrente de linha, tá? A corrente de linha aqui é o I A maior, maiúsculo, tá? Corrente de fase é I A minúsculo, né? E sucessivamente para as demais fases, IB maiúsculo, IB minúsculo, IC maiúsculo, IC minúsculo. A dedução das correntes, IA maiúsculo é igual a IA menos IC, IB, IB menos IA, IC, IC menos IB. IC maiúsculo, IC minúsculo menos IB minúsculo. IB maiúsculo é IB minúsculo menos IA minúsculo, né? E assim vai. Lembrando que sequência positiva, tá? Aqui nesse caso aqui, estamos analisando sequência positiva. Outra particularidade, tensão aqui nesses terminais é a tensão de linha, tá? Tensão RS. Esses terminais aqui, ó, de linha, são os mesmos aqui, tá? É o mesmo terminal, tá? É o mesmo terminal. Então, o sistema gerador em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Fase é igual à tensão de linha, tá? Essa é uma particularidade. A corrente de linha é diferente da corrente de fase, tá? Diferente quanto? De acordo com a equação. Olha aqui, ó. O V de fase é igual à tensão de linha, tá? São os mesmos terminais, tá? Olha aqui, ó. VAB, esse ponto VA e VB aqui é o mesmo ponto aqui no meu delta, tá? Então, a tensão VAB maiúsculo é igual à tensão VAB minúsculo, tá? VA quer dizer VA minúsculo. VBC maiúsculo é a mesma tensão que VB minúsculo. Tá? Então, são iguais, tá? Tensão de linha igual a tensão de fase. A corrente de linha diferente da corrente de fase, tá? Característica da ligação delta. Se a gente fizer a lei de Kirchhoff, né? IA, essa corrente aqui, ó, ela está entrando no nó. Está entrando no nó, tá? Se ela está entrando no nó, essa aqui está saindo, tá? O IA maiúsculo. Essa aqui está saindo do nó também, IC, né? Então, se a IA está entrando, é igual a IA maiúsculo mais IC minúsculo. Jogando isso aqui para cá, IA é igual a IAzinho menos ICzinho, né? Se a gente considerar as correntes sequência positiva, a corrente IA valendo um ângulo zero, né? Corrente B vai valer um ângulo mais 120. E C, aliás, né? E C vai ver. Porque a gente está considerando sequência positiva, tá? O que significa sequência positiva? Considerando um para facilitar, né? Sequência positiva. Corrente A, um ângulo zero. Corrente B, um ângulo menos 120. Corrente C, um ângulo mais 120. IAzinho, IBzinho
e ICzinho, tá? Por isso que ele saiu aqui mais 120. Se a gente pegar nossa calculadora científica, ou na plataforma da 7 watts tem lá, você fizer exatamente essa operação, vai sair esse resultado aqui, ó. E vem daquela mesma dedução do seno e cosseno que a gente fez das tensões, tá? É similar, tá? Vem daquela dedução entre triângulo retângulo, retangular polar, tá? Porque aqui nós temos duas formas polares, tá? Aqui é forma polar, aqui é forma polar. Se a gente poder fazer aquele diagrama, um ângulo zero está aqui, ó, tá? Só tem parte real. Então seria um. Um ângulo mais 120, ele está aqui, ó. Então ele tem a parte real e a parte imaginária, tá? Ele tem a parte real está aqui, né? Também tem a parte imaginária está aqui. Então, pelo sistema do triângulo retângulo, você também deduz ele, né? Tá vendo? Você tem os ângulos, tem aqui o ângulo de 90 graus, tem como calcular quanto que é esse ângulo, como quanto que é esse ângulo, fazer as leis dos cossenos e similar. Também é um exercício bom para exercitar em casa, né? Fazer essa mesma dedução. Mas também pode ser feita na calculadora, né? Vai dar raiz de 3 ângulo de menos 30 graus. Sequência positiva, ou seja, a corrente de linha é atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase. Sistema simétrico equilibrado, sequência positiva. Observe que a tensão de linha, quando é estrela, ela está adiantada da tensão de fase, sequência positiva. Nota que a corrente no sistema delta, tá? A corrente de linha está atrasada, é o contrário, né, da tensão no sistema estrela, né? Está atrasada de 30 graus, a mesma sequência positiva. Se mudarmos a sequência, é outra dedução, né? Vai inverter aqui, né? B com C, né? Mas só vai alterar somente o ângulo aqui de adiantamento atrasado, adiantado atrasado, tá? Aqui, em vez de ser menos 120, vai mudar V com C, né? Então aqui, ao invés de ser mais 120, vai ser menos 120. Então aqui vai ficar mais, tá? Se mudar para a sequência negativa, tá? A análise inicial nós estamos fazendo para a sequência positiva para poder facilitar o entendimento. Olha aqui, ó, essa similaridade, tá? Se nós pegarmos o gerador em delta, ou sistema em delta, não teremos condutor neutro, tá? Se não temos condutor neutro, a gente tem aqui, ó, a corrente de fase A, por exemplo, é de linha, tá? Essa corrente de linha aqui, ela é diferente da corrente aqui na fase do gerador. Se nós tivermos a carga conectada em delta também, é possível, né? A corrente aqui no delta da carga também é diferente da corrente de linha, tá? Diferente quanto? Raiz de 3, menor, tá? Considerando simétrico e equilibrado. Mas se não for simétrico e equilibrado, por pouca diferença, no campo, por exemplo, você pode fazer essa analogia de raiz de 3. É que nem na tensão, tá? Quando você não quer muita precisão, beleza. Mas, no caso de curto-circuito, aí já fica mais difícil fazer essa aproximação, né? Por isso que a gente aprende as componentes simétricas, né? A gente vai ver mais nas próximas aulas. Tensão de linha igual a tensão de fase. Corrente de linha igual a corrente de fase vezes raiz de 3, menos 30, sequência positiva, ou mais 30, sequência negativa. Olha aqui, ó. VA, VB, VC, tensões de linha do gerador. VA linha, B linha, VB linha, C linha, VC linha, A linha, tensões de linha na carga. Correntes A e B e C se põe de linha, né? E a corrente de fase da carga, tá? E Z, a impedância da linha. E nós temos, considerando aqui a mesma Z, tá? É um sistema equilibrado. Tá, beleza? Então, com isso a gente fecha a questão dos geradores sistemas em estrela ou delta. Agora nós vamos entrar na premissa dos transformadores, tá? O transformador, como o gerador, ele também tem três enrolamentos que devem ser conectados entre si, tá? A mesma coisa, se você tem lá o seu transformador, que tem três enrolamentos, transformador trifásico, tá? E tem três enrolamentos, tanto no enrolamento primário como no enrolamento secundário, e tem os três, tá? Só que tem que ser conectado de alguma forma para poder funcionar, tá? Não adianta você não conectá-los. Ou você conecta em estrela ou conecta em delta, tá? Por exemplo, aqui está em delta, tá? Delta estrela, por exemplo. Ou conecta o enrolamento primário em estrela,
O secundário em delta, também dá. Ou estrela, tanto faz. Pode conectar aqui, ó. Estrela. Mas tem que conectar de alguma forma, tá? Para poder funcionar. O que é feito no mercado? Aqui no Brasil é padronizado as conexões DYN1, tá? A nível industrial, tá? Em média tensão. Em alta tensão, é comum encontrar YY, tá? YN, YN, por exemplo, né? D, né? YNY, né? YND1, né? Esse 1 aqui significa o ângulo de defasagem, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. O D, momento primário, Y, momento secundário. Primário, secundário. Então, nós temos que fazer alguma conexão. O que é mais utilizado no Brasil? Média tensão, DYN1. Alta tensão, YND1. Porventura, nós podemos encontrar em algumas vezes, tá? YY, né? Zero, né? Podemos encontrar DYN11, ou podemos encontrar YN11D, né? Por exemplo, né? Há uma tabela que a gente vai ver daqui a pouco que padroniza essas conexões, tá? Mas majoritariamente são essas duas aqui, tá? Média tensão e alta tensão. Como é que a gente faz a análise, tá? Por exemplo, o transformador delta no primário está aqui, ó, Y no secundário. Se nós considerarmos um sistema com tensão V, ou seja, quando nós temos uma tensão nominal do sistema, tensão nominal V, tensão nominal significa o quê? Tensão de linha, tá, pessoal? Sempre quando alguém falar tensão nominal de alguma coisa, é porque a tensão de linha vale aquele valor que ele disse. Por exemplo, sistema trifásico 220 volts. Significa que se você chegar numa rede trifásica com um voltímetro e conectá-lo entre duas fases, você vai medir 220. Se fosse 380, 380. Então, tensão nominal é sempre tensão de linha. Só se o sistema tem uma tensão de linha V, tá? Esse ponto aqui temos V. Nesse ponto aqui no delta do transformador, tá? Delta, aqui nós temos o Y. Esse ponto aqui é o mesmo que esse. Esse ponto aqui é o mesmo que esse, tá? É o mesmo ponto. Então aqui eu também tenho V, tá? Na fase eu tenho V. Então a tensão, aqui no lado delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase. O que acontece com a corrente? A gente acabou de ver. A corrente de linha no sistema delta, ela é raiz de 3 menor que a corrente de... Aliás, a corrente de fase, né? A corrente de fase é raiz de 3 menor a corrente de linha, né? A gente viu agora no slide anterior que a corrente de linha é igual a corrente de fase vezes raiz de 3, né? Ou seja, se a gente for fazer a corrente de fase, a gente tem que pegar de linha e dividir por raiz de 3. Tá? Se a gente isolar a corrente de fase, né? Se a gente isolar e trazer para cá, aí vai ficar I de linha sobre raiz de 3, tá? Por isso que ele pega essa I, que é de linha, e divide por raiz de 3. Então, no transformador é isso que acontece. A tensão de linha no seu sistema é igual à tensão de fase do transformador. A corrente de linha do seu sistema é a tensão de fase do transformador dividido por raiz de 3. Ou a tensão de fase do transformador é a tensão de linha do sistema dividido por raiz de 3. Agora, do primário para o secundário, temos que respeitar aqui a relação A. Então, o A é a relação de transformação. Tá? Então, se nós pegarmos a tensão, e é sempre calculado com valores de fase, tá, pessoal? Relações de transformação são sempre valores de fase. Então, se a gente pegar a corrente na fase, por exemplo, essa fase aqui, ó, I sobre raiz de 3, e quisermos saber o valor no secundário, nós temos que pegar I sobre raiz de 3 e multiplicarmos por A. Tá? Considerando que esse lado aqui é o lado de maior tensão, tá? É o lado AT. Tá? Então, se o lado AT está aqui, essa corrente aqui ela é menor. Aliás, essa corrente aqui é maior do que a primária, né? Essa é uma característica, tá? Transformadores têm essa característica. O lado de alta tensão, a corrente é menor, tá? O lado de BT, a corrente é maior, tá? Por isso que essa corrente na fase aqui do transformador, do lado de alta tensão, né? Você multiplica por A, tá? E sobre 3 vezes A, porque a corrente aqui é maior, tá? É o lado de baixa tensão aqui, tá? Já a tensão
né? Do lado de alta tensão, a tensão é maior, tá? E no lado de baixa tensão, a tensão é menor. Por isso que esse valor V, ele se divide por A, tá? Ele se divide por A. Então, a tensão V aqui no primário é a mesma na fase do primário, do transformador. Aí você divide por A. Aí você tem exatamente a tensão aqui na fase do transformador, tá? Se quisermos saber a tensão de linha, multiplica por raiz de 3 essa tensão de fase. Raiz de 3 V sobre A. Temos a tensão de linha. Como é que a gente calcula a relação A? Sempre valores de fase, tá, pessoal? Então, se a relação de transformação é V primário sobre V secundário, isso vem desde o transformador monofásico, né? Mas, como aqui é um caso trifásico, o que acontece? A tensão primária, que é do lado de alta tensão, ó, ela é V, tá? VP. Porque a tensão de linha é igual à tensão de fase. E a tensão secundária nominal, entre as fases, ó, ela está aqui, ó. Só que como a gente faz análise por fase, essa tensão de fase, a gente descobre pegando a de linha, que é a VS, né? E divide por raiz de 3, né? E aí temos essa tensão de fase. Então, se a gente pegar esse raiz de 3 e jogar para cima, então a relação lá vai ser VP sobre VS vezes raiz de 3. Ou, simplesmente, tensão de fase no primário dividido por tensão de fase no secundário. Ou seja, V dividido por VS sobre raiz de 3. Tá? Isso para o transformador ΔY, tá, pessoal? Que é essa ligação aqui muito utilizada na média tensão. Olha aqui, ó, ΔY é a conexão mais utilizada em ambientes industriais. Tá? Com base nisso, a gente pode ver aqui uma tabela com essas ligações. Tá? YY0, DD0, YD1, DY1. O que significa isso? YY0? Igualmente primário em Y, secundário em Y e defasamento zero. DD0 significa que delta no primário, delta no secundário, defasamento zero. YD1, Y no primário, delta no secundário, defasamento de 30 graus. Aí que a gente começa a falar de defasamento. Ó. Essa numeração aqui vai começar a ser vista a partir de agora. DY1, por exemplo. Mais 30 graus aqui. Ó. Quer dizer que o fundamento primário e o secundário tem uma defasagem de mais 30. DY11, por exemplo, significa o quê? Primário e secundário tem uma defasagem de menos 30 graus. Tá? Então, você tem essa numeração aqui, de 1 a 11, por exemplo, né? Cada uma valendo 30 graus, né? Até 360. Então, 1 vale 30 graus, tá? E 11, 330. Ou menos 30 graus. Se a gente pegar aqui o círculo, né? Pegamos o círculo, desenhar mais certinho aqui, né? Pegamos o círculo e colocamos aqui o zero, né? A referência aqui, né? O zero. Vamos mudar de cor agora, como se fosse um relógio, tá? Se andou um pouquinho, nós temos um 1. O que é esse 1? 30 graus, tá? Então aqui dy1, 30 graus de defasagem. Tá vendo? Ele tá aqui, ó, 30 graus. 30 graus. Se andar mais um pouquinho, 5, por exemplo, teremos mais um pouco de deslocamento aqui. Tá? 150 graus, né? Mais ou menos para cá. Se andarmos mais, por exemplo, até o 11 do relógio, né? Nós teremos 330 graus. Se a gente andar no sentido anti-horário, vai ser ou mais. Aqui no sentido horário, mais 130, mais 330. No sentido anti-horário, menos 30. Então, por isso que esse aqui a gente fala que é menos 30 graus. E esse aqui, mais 30 graus, tá? São as mais comuns aí no sistema elétrico, tá? Essas ligações aqui, né? Tá? Enfatizando, ΔY na média tensão e esse aqui na alta tensão, YD1. Tá? Pode acontecer também de usar YY, tá? Isso também é utilizado na alta tensão também, né?
Indústria é bastante utilizado, YY. Você recebe 138 kV, né? Um aumento primário dos tráfegos de 138 para 13,8 ou 34,5, então normalmente é fechado em YY, né? Agora, se você está recebendo em 69, 88, às vezes o pessoal usa delta Y também, tá? Quando você tem usina, né, com tráfego, precisa de um tráfego elevador na usina, aí o pessoal às vezes usa isso aqui, né? YD1. Tá legal? Olha aqui, ó. Esse 38 kV é comum, temos. Na indústria, né, é comum termos 138 kV é, recebendo aqui e realmente primário é Y, secundário é Y, aterrado, né? E aqui às vezes coloca resistor de aterramento, né? Por exemplo, aqui nós temos o Y, o aumento Y no primário, e o aumento secundário também é Y, né? Que pode ser ou não com resistência de aterramento, tá? Ou impedância de aterramento, tá? Em usinas pode acontecer de termos nos geradores gerando em 13,8, por exemplo, né? Aí precisa de um tráfego elevador, né? Aí o pessoal não, às vezes coloca um delta, um YD, YM1D, né? Ou seja, aqui na alta tensão para 230 kV, tá? 230 kV. Então esse lado aqui de maior tensão é Y, né? E esse aqui D, né? Tá legal? Em usinas, né? Que eleva de 3,8 para 230 kV, também é comum. Olha aqui um exemplo, ó. Relação de transformação A, né? VP sobre VS, né? Que é primários e secundários nominais, tá? Nominais. Então a gente pode colocar aqui que VP é igual, né? Porque o valor de linha é igual ao valor de fase. Já o VS, que está aqui, ó, VS, é a tensão de linha, né? Então a gente tem que dividir por raiz de 3. Jogando aqui para cima, a relação A vai ser VP sobre VS vezes raiz de 3. Ou a relação vai valer tensão de PP, que é fase, né? Dividido por V secundário de fase. Tá? Relação de transformação, sempre valores de fase. Potência, raiz de 3V vezes o I. Pode ser primário, pode ser secundário, tá? Mas sempre valores de linha, tá? Que a potência é primária ou secundária. Como nós estamos desprezando-se as perdas, né? A potência primária e potência secundária, a gente considera igual, tá? Se você alterar VP, VP e P, né? De verdade, né? Potência primária, raiz de 3, VP e P, valores de linha, tá? A potência secundária vai ser raiz de 3, VS vezes IS, valores de linha, tá? Cálculo da potência. E temos a defasagem de 30 graus no caso de ΔY1. Olha aqui o diagrama fasorial. Então, todo transformador tem um diagrama fasorial, tá? Vai estar lá na placa dele, identificada, o diagrama fasorial do transformador. A gente analisando o diagrama, nós temos aqui o lado de alta tensão, que é representado pela letra H, tá? H1, H2, H3, alta tensão. Baixa tensão X1, X2 e X3. Tá vendo aqui, ó? Você tem a baixa tensão defasada de 30 graus, ó. H1 com X1, ó. Tá vendo? Ela está inclinada a 30 graus. Esse diagrama fasorial é padrão do transformador, né? Se nós olharmos a placa do transformador, normalmente vem escrito esse diagrama fasorial, tá? 3800 aqui, ó, um PDF de 5,5, né? Esses são os dados que vai precisar para um estudo de proteção, por exemplo, tá? Esses dados de dados de placa, grupo de ligação, tá? Quando você vai operar transformadores em paralelo, tá? Por exemplo, tem que tomar esse cuidado, né? No grupo de ligação, né? Esses detalhes construtivos do transformador também pode ser, você pode ver, por exemplo, no curso de manutenção que a gente dá, a gente explica certinho paralelismo de transformadores, esse tipo de coisa. Agora, a potência trifásica é fator de potência. Nós temos o triângulo das potências, tá? Vai relacionar potência ativa, reativa
que é o Q, né? E aparente. Potência ativa é um Q que faz o trabalho, tá? Aqui, ó, faz o trabalho. Potência ativa, tá? S é aparente, é a capacidade do equipamento. E o Q é reativa, é uma potência de controle. Exemplo, um motor, tá? De 100 cavalos. Esses 100 cavalos é uma potência ativa, é que vai realizar o trabalho. Aparente, S, um transformador de 1000 kVA. Então, 1000 é a potência aparente, a capacidade do transformador. Por isso que na hora que vocês compram um transformador, você compra pela potência aparente, não pode comprar pela potência ativa, tá? O transformador se compra pela potência aparente. Potência ativa, a gente especifica a carga, tá? A carga você vai precisar, né, do P mais o Q. JQ, né? Que é reativa, né? O Q, potência de controle, você controla reativos na rede, né? Para monitorar a tensão na rede, né? Você usa o reativo. Então, a carga você seleciona pelo potência ativa e reativa. O que isso significa? Que a potência S vai ser P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Raiz, né? Que você pega esse 2 aqui e vira a raiz, né? Ou vai ser o P mais J aqui, né? Retangular, tá? Voltando ao nosso parâmetro retangular, ou um módulo e um ângulo, né? Φ, né? Esse ângulo Φ é exatamente o ângulo do fator de potência. Por isso que se a gente especificar a carga, o transformador pela potência ativa, podemos cometer um erro, né? Por exemplo, se a gente falar que uma carga tem 1000 kW, né? E a gente vai comprar um transformador e comprarmos um transformador de 1000 kVA, a chance de dar mal é muito grande, porque pode ser 1000 kW com fator de potência 0,7, né? E na hora de você calcular o S, vai dar uma potência S muito grande, tá? Muito maior que 1000, tá legal? Por isso que para calcular o transformador, você tem que pegar a potência da carga, tanto ativa como reativa, que é essa P do Q, calcula o fator de potência, depois você calcula a potência aparente, que vai ser muito maior que a potência ativa, dependendo do fator de potência, né? O fator de potência é o cosseno do ângulo φ, tá? Cosseno do ângulo φ. Então, dependendo do fator de potência, você tem mais ou tem menos reativos, ou seja, você tem mais ou menos corrente circulante na rede, ou seja, você tem um S maior ou menor. Então, a potência S, que é a potência aparente, vai depender do seu fator de potência. Se o seu fator de potência for muito baixo, 0,8, 0,75, 0,85, o seu S vai ser maior, né, do que a ativa, né? Se a sua potência ativa tiver fator de potência 1 unitário, aí vai ser, um S vai ser igual ao P, mas raramente vai ter esse tipo de coisa, somente cargas resistivas, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de dimensionar o equipamento, é sempre em kVA, sempre potência aparente. Se alguém te der uma potência ativa para você dimensionar um transformador, um gerador, um no break, né? Você fala assim, ó, pode parar, me dá a potência ativa e o fator de potência da carga. Em cima disso, você calcula a potência aparente. Aí sim você dimensiona o seu transformador, tá? Para poder detalhar aqui, vamos apagar esse detalhe aqui, ó. Ver, ó, olha aqui, ó. A potência P é igual a S cosseno φ. É igual a VI cosseno φ. E o que é S seno φ? VI seno φ. Se você quiser sair da potência aparente, né, e calcular a ativa e a reativa, né, você pode usar essas formulinhas aqui, tá? Para efeito de dimensionamentos, normalmente você sai da potência ativa e reativa, né? E vai para aparente, né? Mas se porventura alguém te der uma potência aparente e o fator de potência, tem que dar os dois, tá? Se der a aparente e o fator de potência, você tem condições de calcular a potência P e Q, tá? Olha aqui, ó. Cosseno φ é o P sobre S, tá? Também, dá para calcular assim. Cosseno φ ou o fator de potência é o P sobre S. Então, se alguém te der a potência aparente, tá? E o fator de potência, aí você tem condições do quê? De calcular o P, né? Porque você sabe que o cosseno φ é P sobre S. Você sabe que o fator de cosseno
Fator de potência é cosseno φ, né? Então, se você isolar o P, é o S vezes cosseno φ. Então, o P é igual ao S vezes fator de potência. É isso aqui, tá? Fator de potência. Agora, o Q, aí você tem que traçar o triângulo retângulo, né? E fazer as devidas deduções, né? De seno, né? Aí você também tem condições de calcular. Qual que é a característica? Ó? Carga indutiva, corrente atrasada em relação à tensão. Olha aqui, ó. Tensão está aqui, a tensão chega no pico, tá? Primeiro do que a corrente. Então, a corrente está atrasada. Tá? Então, é uma carga indutiva. Agora, se a corrente está adiantada, ó, o V está aqui, ó, o pico. O I está aqui, ó. Então, o pico do I aconteceu primeiro, tá? Do que a tensão, tá? Primeiro. Então, a corrente está adiantada, tá? A corrente está adiantada. Então, é uma carga capacitiva. Então, nós temos essas duas condições: carga indutiva, carga capacitiva. E a carga resistiva? A carga resistiva coincide a tensão com a corrente, tá? Aí você teria um negócio mais ou menos assim, ó. Corrente, né? E a tensão ficaria a mesma. Ficaria, por exemplo, em fase, tá? Vou desenhar de novo aqui, ó. Você teria a tensão aqui e a corrente aqui, né? E a tensão ficaria em fase, mais ou menos, ó, tá vendo? Ela pegaria no mesmo ponto. Pode até ter um módulo diferente, tá? Por exemplo, mais um módulo maior, né? Mas o pico ocorre no mesmo momento, tá? Então, diz-se que a carga nesse caso é resistiva, tá? Que raramente a gente vai pegar isso na indústria, tá? Uma condição totalmente resistiva, a não ser que seja uma carga comum aí, um painel específico, né? Uma máquina específica, tá? Mas a nível assim de distribuição, IGBTs, né? Painéis gerais, sempre tem, normalmente ela é indutiva, tá? Mas em um volta e meia vocês podem pegar uma carga capacitiva. Tá legal? Então, pessoal, com isso a gente fecha esse briefing, que é um resumo de sistemas elétricos trifásicos, tá? E com isso te dá subsídios para vocês avançarem para a teoria de proteção, né? Componentes cinéticas, componentes de sequência e tudo mais, né? Para os cálculos de curto-circuito, definição de correntes nominais, cálculo da corrente de neutro, né? E tudo mais para sistemas trifásicos e para proteção. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.